Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos pelo nosso grupo do WhatsApp para mais um estudo do livro Os Mensageiros. Nós lembramos que no último capítulo tivemos um aprendizado enorme com relação aos espíritos que se encontravam naquele ponto de socorro e que Alfredo descreve todos como sendo alguns doentes e ainda em profundo desequilíbrio, ligados, infelizmente, aos pensamentos inferiores quando estavam aqui encarnados. Então ele descreveu aquelas pessoas como pessoas que estavam alienadas ainda, fora do seu juízo perfeito. E é interessante essa descrição. Principalmente, é muito legal de ver o carinho que ele tinha com aquelas pessoas. Na medida do possível, ele ia introduzindo alguns conceitos, tentando levantar essa pessoa ao que é o verdadeiro, o que é importante perceber o lado do plano espiritual. Mas, como ainda estão muito ligados ainda aos sentimentos inferiores, alguns deles tinham uma certa dificuldade de compreender o Alfredo. Mas o Alfredo, com todo o carinho, aquele amor próprio daquele espírito tão evoluído, trabalhador daquele local, tinha a maior paciência do mundo e dando ali a entender que estava entrando na onda daquelas pessoas, respondia, dava uma atenção, procurava não desmentir nem impor a verdade a ninguém. Mas na medida do possível ele ia ali plantando uma sementinha no coração daquelas pessoas para que elas pudessem ir aprendendo devagarzinho os conceitos realmente que importam, que são o do espírito. E foi bacana porque ele descreveu aquelas pessoas e a gente via que eles tinham a intenção de, fazendo os pedidos, por detrás, continuarem com as suas paixões inferiores. E um espírito evoluído como Alfredo logo consegue perceber a verdadeira intenção daquelas pessoas e explica tudo isso para o nosso irmão André Luiz e para o seu amigo Vicente. Mas ele falou uma coisa interessante. Ele disse que aquelas pessoas ainda estavam num estado um pouco melhor. Lembre-se bem disso, pessoal. Um estado um pouco melhor. E eles continuaram, avançaram mais um pouco dentro daquele espaço. E agora nós vamos iniciar então o capítulo 22, Os que dormem. Então a gente já pode presumir o seguinte: se os outros já estavam sendo considerados pessoas que estavam num estágio, espíritos que estavam ali num estágio um pouquinho melhor, porque já conversavam, porque já conseguia trocar um pouco de ideia. Nós vamos agora aprofundar um pouco mais naquele local. E André começa a descrição dizendo que seguia ali através de longas filas de arvoredo, umas árvores enormes, um lugar bonito, bem acolhedor, e rumo a umas vastas edificações que obedeciam às linhas arquitetônicas do local. Sem que se pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. Então, conforme eles iam avançando próximo àquele pavilhão, as luzes iam diminuindo a sua intensidade progressivamente. E o que teria acontecido? Vicente e André ficaram se entreolhando, porque coisa estranha, né? De repente começa a escurecer. Vicente e André ficaram até assustados. Alfredo, Aniceto e os demais não tinha surpresa nenhuma, já estavam acostumados. A serenidade deles tranquilizava o íntimo dos dois irmãos, aprendizes, embora continuassem
espantados com o que estava acontecendo. Mais alguns passos e eles atingiram pavilhões diferentes que se estendiam à área superior a 3 quilômetros, pelos cálculos de André Luiz. Então era grande o local. Um negócio enorme. 3 quilômetros. Aí lá dentro, as sombras se fizeram mais densas. Então estava mais escuro do que fora. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, do jeito que ele estava olhando, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Um lugar era, né, uma estrutura interessante aí, né? Dezenas de operários e pessoas trabalhavam ali, seguindo os trabalhos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Então, até o Alfredo começou a falar pouco. Tudo isso dava a impressão para André Luiz de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Estranhou bastante André Luiz e ele notou que um dos servidores entregara ao chefe do posto, que é Alfredo, uma pequena máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente explicando. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhe competiam. Depois de uma pequena pausa, o administrador falou: iniciemos a tarefa de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, André ficou impressionado com aquilo. André diz que viu extensas filas de leitos muito próximos ao chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Então aquele monte de camas assim, ó, lado a lado, né, com aquelas pessoas mergulhadas num profundo sono. Muitos tinham um semblante feio, um rosto, na imagem do rosto, mas uma imagem feia. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras fechadas, parecendo tranquilos. Em quase todos espalhavam-se nos olhos aparentemente vitrificado, o olhar assim parado, demonstrando assim um extremo pavor e um doloroso desespero da morte. Eles tinham as faces muito brancas. André, recordando a literatura antiga, ele pensou nos velhos túmulos egípcios, aquelas múmias. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. E raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aparentemente, aproximando-se de nós, Alfredo falou a Aniceta em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. O Aniceto falou assim: por quê? Nós estamos aguardando um pessoal adestrado, um pessoal mais treinado. Eu tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados,
separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Então ele tinha que escolher, dentre aquele monte de pessoa dormindo, os que estavam mais suscetíveis, mais sujeitos a aceitar um despertar. E aí o Aniceto pergunta: mas e os demais? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Então eles cuidavam de todos aqueles irmãos que estavam ali, fornecendo alimento e medicação. O Aniceto ficou pensativo, ficou quietinho, e aproximadamente tocado pelo que via, André Luiz se inclinou instintivamente para o que estava ali deitado mais próximo, tentando examinar o estado fisiológico daquele irmão. Ele identificou o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios. Então, ali havia um ser vivo, um ser que estava fisiologicamente falando, e lembremos que nós não estamos falando aqui do corpo físico nosso, aqui, ele está falando do corpo físico e espiritual. Então André Luiz está examinando o perispírito daquele irmão. Mas, embora ele viu que aqueles irmãos estavam respirando, né, então tinha um movimento da caixa torácica, né, movimento da respiração, ele percebeu que havia uma extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em uma imobilidade cataléptica. Aqueles irmãos que paralisavam, ficavam travados, assim, como dando a impressão de estarem mortos. A indescritível impressão mexeu com ele. Então ele olhou aquilo, levantou-se, assustado, dirigiu-se a Aniceto com a máxima discrição, né? Deve ter dado aquela olhadinha básica assim, né, em volta. Foi no Aniceto perguntar, né? E eu achei legal, ele fala assim, ó: Aniceto, explicai-me por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte? Depois da morte? O instrutor sorriu, complacente, né? E explicou em voz quase imperceptível, bem baixinho: sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E mormente, os que acreditaram convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos ciclos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que permanecem em negação deliberada e absoluta, não várias vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada vem além da carne
nem desejam qualquer conhecimento espiritual são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por feto da espiritualidade, onde tem só uma sementinha. Entretanto, ao meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai de Deus. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Olhem só. Permanecem paralíticos porque prefeririam a rigidez ao entendimento. Mas vai chegar um dia em que deverão levantar-se e daí vão pagar pelos débitos contraídos. Lei de causa e efeito, normal. Eis porque consideramos eles sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde acordam, porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Olha que explicação. Quanta coisa interessante que falou para nós aqui o nosso irmão. Vocês vejam bem que situação que estava passando ali aquelas pessoas. Aqueles espíritos ainda presos numa concepção ignorante, equivocada, de que a morte é um sono eterno. Que as pessoas vão ficar dormindo, esperando o dia em que vão ser arrebatadas. Infelizmente, ainda temos escolas religiosas que pregam esse tipo de pensamento. Mas não é só isso, hein, gente? A gente viu que aqueles irmãos que não procuraram a espiritualidade, não procuraram o entendimento do que é, não importa a escola religiosa, importa é procurar, até porque a espiritualidade está em todas. Mas eles não procuraram desenvolver, não tiveram a busca da movimentação espiritual. Então, aqueles que já têm esse tipo de busca, naturalmente tendem a despertar no plano invisível numa condição um pouco melhor, pelo menos em condições de se movimentar, de se locomover, de conversar, embora muitas vezes também não estejam com o seu pensamento todo muito bem elaborado. Podem muito bem continuar a estar equivocados, como aqueles irmãos que nós vimos em condições de demência, de falta de juízo, como nós vimos no capítulo anterior. E essa questão de levantar e pagar os débitos já começa pelo engano, não é verdade? Imaginem vocês, quando essas pessoas que ali estão dormindo despertarem. O primeiro impacto é perceberem que estavam equivocados. Só isso já vai causar um grande transtorno numa alma, às vezes muito orgulhosa, onde manteve-se esse pensamento rígido de que a morte é o fim de tudo. Bem, vamos lá, vamos continuar. André Luiz estava muito assustado com tudo aquilo, ele ficou impressionado. Como o Vicente estava se aproximando dele também, para ouvir o que o Aniceto estava falando,
Aniceto aproveitou e já esclareceu os dois. Ele disse o seguinte: a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não exercita de algum modo na terra, escolhendo a negação injustificável, e encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a ficar conversando muito tempo, para que eles pudessem acompanhar mais de perto os trabalhos de assistência, André se calou e deixou as muitas indagações que ele tinha e que estavam na mente dele em silêncio. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados, daqueles que estavam adormecidos. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observou André Luiz que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, dormindo, cadavéricos. Notou então que André Luiz notou que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Conforme ele passava aquele aparelho pelas pessoas, ele identificava uma necessidade e determinava uma ordem de tratamento. Ele viu que os servidores do posto distribuem pequenas porções de alimento líquido e medicação na boca das pessoas que estavam ali deitadas dormindo. Eles faziam isso em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água, que já estava ali preparada, aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente um caldo, que seria uma sopa, e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Outros poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa daquele aparelho, partida das mãos de Alfredo, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Então ele fazia tudo esse trabalho em silêncio. Impressionado com o que viu, André perguntou em voz baixinha para o Aniceto a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. O Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos ouvidos de André e, com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto, falou o seguinte: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Então eles faziam um mapeamento daqueles irmãos e a partir daí, com aqueles aparelhos, eles sabiam a necessidade de cada espírito que ali estava e encaminhavam o recurso para cada um. Alguns eram remédio, alguns era a sopa, alguns precisavam do passe magnético, outros eram ajudados com o sopro curador. Muito interessante tudo isso, mas o nosso capítulo chega ao fim. E nesse instante,
Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a participar conosco do WhatsApp para a gente discutir sobre esses ensinamentos de André Luiz. Eu quero agradecer muito a todos vocês. Que Jesus abençoe a cada um. Obrigado por estar conosco, por participar com a gente. E você, meu irmão, minha irmã, que não consegue assistir no nosso horarinho, nem participar do WhatsApp naquele horário, devido aos muitos compromissos que surgiram por conta da pandemia, fique em paz. Você faz parte dessa família também. Fique à vontade, pode postar o seu comentário, se fique, mesmo que tenha sido posterior, não tem nenhum problema. Se tiver alguma dúvida, manda inbox, fique à vontade. Nós somos irmãos, a nossa família somos cada um de vocês. Por isso, eu agradeço de coração a participação de todos vocês. Um grande beijo no coração. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.